E se a Torre de Babel não fosse apenas uma construção arrogante, mas a primeira tentativa humana de controlar o céu? Hoje eu vou revelar a verdade chocante por trás de Babel. Uma história curta, mas carregada de poder, medo e rebelião. E presta atenção, porque o mistério não está somente nas línguas confundidas, mas no motivo real daquela torre. A pergunta central é simples: por que Deus interromperia uma cidade inteira apenas porque homens estavam construindo juntos? A história começa depois do dilúvio, quando a humanidade deveria recomeçar espalhada pela terra, multiplicando vida e ocupando novos territórios. Noé havia sobrevivido com sua família, mas o mundo pós-dilúvio carregava uma memória pesada de juízo, destruição e recomeço. A ordem era crescer, espalhar-se e encher a terra. Mas os homens decidiram fazer exatamente o contrário. Eles viajaram para uma planície em Sinar e ali encontraram o lugar perfeito para permanecer unidos, concentrados e ambiciosos. Sinar não era apenas um território. Era uma região ligada à Mesopotâmia, berço de cidades antigas, impérios e religião organizada. Aqui entra a primeira virada visual. Depois de sobreviver ao juízo, a humanidade começa novamente a erguer símbolos de controle. Eles disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos queimados e usar betume, transformando barro comum em arquitetura permanente. Isso importa, porque tijolos queimados representavam tecnologia, planejamento, força coletiva e desejo de construir algo que durasse gerações. Não era uma cabana improvisada. Era uma cidade planejada, com uma torre cujo topo alcançaria os céus. Mas a frase mais reveladora vem logo depois. Façamos para nós um nome, para não sermos espalhados pela terra. A torre era menos sobre altura e mais sobre identidade. Eles queriam fama, segurança e unidade sem dependência de Deus. Esse é o primeiro choque da narrativa. Babel nasce como projeto de autopreservação, mas também como resistência direta à ordem divina. O problema não era construir. A Bíblia não condena arquitetura, cidade, técnica ou cooperação humana por si só. O problema era o coração por trás da construção. Uma humanidade tentando substituir obediência por grandeza, missão por monumento. Eles não queriam espalhar bênção pela terra. Queriam concentrar poder num único centro, protegido por nome e estrutura. Agora imagine a cena. Milhares trabalhando, fornos queimando, tijolos subindo, líderes discursando e uma cidade inteira acreditando ser invencível. A torre provavelmente lembrava os grandes zigurates mesopotâmicos, estruturas religiosas em degraus, construídas para conectar terra e céu. Para povos antigos, montanhas eram lugares de encontro com deuses. Onde não havia montanha, o homem construía uma artificial. Então Babel pode ter sido mais que prédio alto. Pode ter sido uma escada ritual, um portal simbólico de domínio espiritual. Aqui o tom muda. A torre não era apenas engenharia. Era teologia feita de tijolo, ambição e desafio. O texto diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens edificavam juntos. Essa frase tem ironia poderosa. A torre supostamente alcançava os céus, mas Deus ainda precisou descer para observá-la. O monumento gigante dos homens parecia enorme de baixo, mas pequeno diante da perspectiva divina revelada pela narrativa bíblica. Deus viu que o povo tinha uma só língua, um só propósito e uma capacidade crescente de executar qualquer plano. Mas aqui está o mistério. Unidade não é automaticamente virtude. Quando unida pelo orgulho, ela vira ameaça espiritual coletiva. A mesma cooperação que poderia espalhar vida também poderia organizar rebelião, violência e idolatria em escala muito maior. Babel mostra que progresso sem direção moral pode apenas tornar o pecado mais eficiente, mais organizado
e mais difícil de interromper. Esse é o ponto chocante. Deus não confunde as línguas por medo humano, mas para conter uma concentração perigosa. A humanidade queria impedir a dispersão. Deus intervém justamente espalhando os homens, quebrando a ferramenta central daquele projeto, comunicação. De repente, ordens simples viram ruído. Pedidos não são entendidos. Coordenação desaparece. A obra começa a desmoronar por dentro. Visualize o caos. Pedreiros discutindo, líderes gritando, famílias separadas, grupos se formando por sons reconhecíveis e palavras compartilhadas. Aquilo que parecia força absoluta virou confusão. A cidade planejada para unir acabou gerando distância, estranhamento e fragmentação. E é daí que vem o nome Babel, associado à confusão, mas também conectado ao mundo babilônico posterior. A narrativa funciona como explicação das línguas, mas também como crítica profunda ao nascimento das grandes arrogâncias imperiais. Porque Babel não morreu ensinar. Babel virou padrão. Toda civilização que tenta subir ao céu sem humildade repete sua lógica. Esse é o loop central. A torre caiu, mas o espírito de Babel continuou aparecendo em impérios, tronos e sistemas. Babilônia, séculos depois, carregaria esse mesmo símbolo de orgulho, poder concentrado, riqueza, idolatria e oposição ao povo de Deus. Na Bíblia, Babilônia deixa de ser apenas cidade. Torna-se imagem de um mundo organizado contra a vontade divina. Por isso, a Torre de Babel é pequena no tamanho do relato, mas gigantesca no impacto simbólico posterior. Ela explica uma ruptura. Antes, uma humanidade com uma língua. Depois, povos, nações, fronteiras, culturas e incompreensões crescentes. Mas existe uma pergunta incômoda. A diversidade das línguas foi punição, proteção ou as duas coisas ao mesmo tempo? Historicamente, línguas diferentes criam identidades diferentes. Elas separam, mas também impedem que um único poder controle todos facilmente. A confusão linguística dispersou a humanidade, mas também limitou o surgimento de uma tirania universal naquele momento antigo. Deus transformou a ambição de concentração em movimento. O que eles temiam aconteceu. Foram espalhados pela face da terra. E aqui, a história se torna profundamente humana. Muitas vezes, aquilo que tentamos evitar revela exatamente nosso maior problema. Eles temiam ser espalhados porque queriam segurança absoluta, mas segurança sem obediência se transforma rapidamente em prisão coletiva. Babel também denuncia o desejo de criar nome próprio. Não era sobre servir, mas sobre ser lembrado, admirado e temido. Essa vontade atravessa séculos. Reis, impérios e até sociedades modernas ainda constroem torres simbólicas para provar grandeza. Às vezes, a torre é militar. Às vezes, econômica. Às vezes, tecnológica. Mas o coração continua dizendo: façamos nosso nome. Como historiador, eu vejo Babel como uma das narrativas mais profundas sobre civilização, poder e limites humanos. Ela ensina que técnica não salva caráter. Uma sociedade pode construir alto e ainda estar moralmente caindo por dentro. Também ensina que unidade sem verdade é perigosa. Multidões alinhadas ao erro podem produzir desastres com eficiência assustadora. Mas a Bíblia não termina em Babel. Séculos depois, existe uma resposta surpreendente no Pentecostes, em Jerusalém. Ali, pessoas de várias línguas ouvem a mensagem compreensível, não para construir nome humano, mas para anunciar Deus. Em Babel, línguas são confundidas e homens se espalham por orgulho. Em Pentecostes, línguas se encontram para a missão. Essa comparação fecha uma ferida antiga. Deus não é contra povos diferentes, mas contra o orgulho concentrado em rebelião. O problema nunca foi a diversidade. O problema
Era uma unidade construída para desafiar o céu e resistir ao chamado. Agora fechamos o mistério inicial. Deus interrompeu Babel porque aquela torre revelava uma humanidade tentando salvar-se pela própria grandeza. O topo da torre prometia céu, mas seu fundamento era medo. Medo de espalhar, obedecer, depender e desaparecer. E toda vez que o homem constrói para fugir de Deus, a própria construção começa a carregar rachaduras invisíveis. A verdade chocante por trás de Babel é que ela não caiu por falta de técnica, trabalhadores ou material. Ela caiu porque nenhum projeto humano permanece firme quando nasce da desobediência e se alimenta de orgulho coletivo. Babel nos obriga a perguntar: estamos construindo para servir a uma missão ou para fabricar nosso próprio nome? Porque o perigo não é apenas erguer torres de pedra. O perigo é transformar a ambição em religião pessoal. No fim, Deus espalhou os homens, mas preservou a história como aviso para toda geração que tenta dominar o céu. A Torre de Babel terminou em confusão, mas sua mensagem continua clara. Nenhuma altura compensa um coração construído contra Deus.